Olá galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí à nossa aula de física, né? Aqui a gente tá na apostila de módulo 3, capítulo 2, ainda falando sobre vetores. A gente vai começar agora o conceito de cinemática vetorial, ok? Então vamos lá. Então, a princípio, o que seria o deslocamento vetorial? Então, vamos prestar atenção aí na figura. Observe o trecho de um guia das ruas da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Um ciclista sai do local A, cruzamento entre as ruas Santos Dumont e dos Ilhéus, e vai até o local B, cruzamento entre a rua Presidente Nereu Ramos e a Avenida Rio Branco. O vetor representado pelo segmento orientado com origem A em extremidade B recebe o nome de deslocamento vetorial, sendo indicado por D. Então vamos entender um pouquinho o que acontece aqui. Ele saiu aqui do ponto A, ele foi nessa direção, aqui ó, e finalizou no ponto B. Aqui a gente vai ter o D. O que é esse D? Vai ser o nosso vetor resultante. Então, ele vai ser o vetor que ele começa no mesmo lugar que se originou o ciclista, que se originou o ponto do ciclista, assim como ele vai terminar no mesmo ponto onde o ciclista terminou. Então, aqui, ó, notem que a gente fecha um triângulo e esse aqui vai ser o nosso vetor resultante. Então, aqui, a gente vai ter a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é o vetor dado pela relação entre o deslocamento vetorial D, que é o nosso vetor resultante, com o intervalo de tempo correspondente a esse deslocamento. Então, basicamente, a fórmula que a gente vai usar é essa fórmula aqui. A gente vai conseguir ver melhor que a gente vai aplicar aqui nos exercícios resolvidos, certo? Então, a gente vai conseguir entender melhor. O meu vetor de velocidade média, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor D, pois 1 sobre ΔT vai ser o quê? Vai ser um número real e positivo. Então, o módulo da velocidade vetorial é dada por Vm igual a D sobre ΔT, onde Vm é a velocidade vetorial média, o D é o meu vetor resultante e o ΔT vai ser a minha variação de tempo. Aqui a gente tem o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar média. Então, vamos observar as figuras aqui, ó. A figura 2 representa duas situações possíveis para a trajetória de um móvel. Na figura A, o móvel tem o quê? Uma trajetória curvilínea, né? Notem aqui em vermelho, ele vai ter uma trajetória curvilínea. Então, nesse caso, a velocidade média vai ser aqui, ó, o meu D sobre o meu ΔT, sendo o D menor que ΔS, tá? Então, a gente vai ter o meu Vm maior que o meu módulo de Vm. Então, aqui, ó, notem. Aqui é a minha trajetória curvilínea. Aqui, ó, vai ser o meu vetor D. Vai ser o meu vetor resultante. Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, e aqui, ó, eu tenho o meu ΔS, né? Eu vou ter a minha variação de espaço aqui. Aí, já na situação B, é uma trajetória o quê? É uma trajetória retilínea. Tá vendo aqui, ó? Então, a gente vai seguir em linha reta. Então, o meu D, o meu vetor resultante, ele vai ser o módulo de Vm igual a Vm, tá vendo? Porque eles estão aqui, ó, numa trajetória retilínea. Então, note que o meu módulo vai ser igual, certo? Então, aqui, a gente vai ter o primeiro exemplo de exercício resolvido, aí a gente vai conseguir fixar um pouco melhor esse conceito. Então, vamos lá. A figura a seguir representa um trecho de um bairro e suas ruas. Cada quadra mede aqui, ó, 100 metros, como a gente pode ver.
Então, uma pessoa parte do local A, percorrendo a trajetória indicada até chegar no local B. Então, representar graficamente o deslocamento vetorial de D e calcular o seu módulo. Então, vamos lá. O deslocamento vetorial de D é representado pelo segmento orientado de origem A em extremidade B. Então, a gente vai aqui, ó, desenhar o vetor resultante. Ou seja, eu tive a origem em A, então meu vetor resultante também vai ter origem em A. Então, ele vai seguir até o final da trajetória. Então, aonde ele terminou a trajetória é onde vai terminar o meu vetor resultante, ok? Então, aqui, ó, a gente representou graficamente o vetor resultante. Ok. Aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para calcular agora o módulo, certo? Então, aqui a gente já representou graficamente. Aqui a gente vai calcular o módulo. Como que é calculado esse módulo de D? Ele é calculado pelo Teorema de Pitágoras. Para quem não lembra o Teorema de Pitágoras, primeiramente o Anderson vai dar um beliscão na orelha. E segundo, eu vou dar uma relembrada aqui com vocês. O que dizia o Teorema de Pitágoras? Ele é aplicado em triângulos e dizia o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu sei que vocês já ouviram isso em alguma vez na vida de vocês, ok? Então, o conceito é esse. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu módulo de D ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Por que 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado? Notem que aqui, ó, ele está ocupando 3 quadrados. Lembrando que o exercício deu que cada quadrado é 100 metros. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, são 300 ao quadrado. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 400 ao quadrado. Então, a gente vai resolver essa conta, 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, né? Vai dar um valor. Aqui, ó, a minha potência, eu tenho a forma de potência, então eu passo aqui para o outro lado como? Eu passo isso em forma de raiz quadrada, tá? Então, aí a gente, portanto, consegue concluir que o módulo de D vai ser igual a 500 metros. Então, é só aplicar na formulinha, é um conceito bem simples, tá? Agora, vamos ver o exemplo 2. Aqui, ó. Uma partícula percorre a trajetória indicada na figura, constituída de duas semicircunferências de raio 20 centímetros cada uma. A partícula parte de A e chega até B num intervalo de tempo ΔT igual a 5 segundos. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para calcular o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar média da partícula. E aqui ele também está dando que é para a gente considerar π igual a 3. Então, vamos lá. Primeira solução. Sendo o D o vetor de deslocamento, então meu D vai ser 4 vezes o raio. Então, 4 vezes o raio, aqui o exercício deu que cada raio vale 20 centímetros. Então, 4 vezes o raio vai dar 80 centímetros. Com esse valor de 80 centímetros, a gente consegue o quê? A gente consegue calcular o módulo da velocidade. Então, aqui, ó, o meu módulo do meu vetor médio vai ser igual a D sobre ΔT. Então, quem que vai ser o meu D? Meu D a gente já achou aqui em cima, vai ser 80 centímetros. O meu ΔT é a minha variação o quê? De tempo, que foi o que o meu exercício deu aqui. Então, vai ser 80 centímetros dividido por 5 segundos. Então, quanto que vai ser o meu módulo aqui de velocidade média? 80 dividido por 5, então vai ser o quê? Vai ser 16, o quê? Não esqueçam da unidade. Então, vai ser o quê? 16 centímetros por segundo. Aí, ele está pedindo o valor absoluto da variação de espaço. Então, como que a gente calcula esse valor absoluto da variação de espaço? Então, o meu ΔS vai ser o πr
mais o PR. Então, vai ser o quê? Vai ser 2πr. Ou seja, o meu ΔS vai ser 2 vezes 3, que o exercício falou aqui, ó, que era para considerar π igual a 3. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes o quê? Vezes 20 centímetros, que o meu R deu aqui, ó, meu raio vale 20 centímetros. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 20. Então, meu ΔS vai ser 120 centímetros. Então, o valor absoluto da velocidade escalar média vai ser igual ao quê? Vai ser ΔS sobre ΔT. Então, quem que é o meu ΔS? É quem a gente achou aqui em cima, ó, 120 centímetros. Quem que vai ser o meu ΔT? O exercício me deu aqui. Então, vai ser 5 segundos. Então, meu valor absoluto vai ser 120 dividido por 5, que vai ser, portanto, 24 centímetros por segundo. Ok? Desculpa o probleminha aí. Vai ser 24 centímetros por segundo. Aqui a gente tem os exercícios propostos. Depois eu vou passar alguns para vocês tentarem fazer sozinho, para me entregar. Então, aqui a gente vai ter o conceito quê? De velocidade vetorial instantânea. Então, vamos lá. Considere um móvel que descreve em relação a um dado referencial uma trajetória indicada aqui na figura. Então, aqui eu tenho o meu vetor e aqui eu tenho a minha trajetória aqui, ó. No instante t, aqui, ó, o móvel passa pela posição P. A velocidade vetorial do móvel no instante t tem as seguintes características. São as características que a gente já estudou nos vetores. Então, ele vai ter a direção, ou seja, ele vai ter a mesma direção da reta R tangente à trajetória, passando aqui pelo ponto P. O sentido, ele vai ter o mesmo sentido do movimento, ó, note que a seta aqui está apontando para a direita, aqui também está apontando para a direita. E o módulo é igual ao valor absoluto da velocidade escalar v no instante t. Isso é, os dois módulos vão ser iguais, certo? Para quem não lembra o que é módulo, a gente viu na aula passada, o módulo do vetor quer dizer o tamanho, o comprimento do vetor, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Um móvel se desloca realizando um movimento uniforme. Sendo uma trajetória retilínea, o que se pode dizer da direção, do sentido e do módulo da velocidade vetorial desse móvel em cada instante? Letra B. Sendo a trajetória curvilínea, quais são as características da velocidade vetorial que variam? Então, vamos lá. Letra A. Uma trajetória retilínea. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma trajetória retilínea. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial vai ter direção, módulo e sentido constantes. Notem que a gente tem aqui, ó, ao longo da nossa trajetória, a gente vai ter o quê? A gente tem 4 vetores aqui, por exemplo, exemplificando, né? Então, notem que sempre que a gente tiver um movimento retilíneo, os vetores vão ter a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Se eu tivesse, em vez de 4, se eu tivesse 20 vetores aqui, ó, no mesmo movimento retilíneo, os 20 iam estar com a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, ok? Aí, na letra B, a gente vai mudar para uma trajetória curvilínea. Então, quais vão ser as características que vai mudar numa trajetória curvilínea? Então, nota o que está acontecendo aqui. Aqui está a minha trajetória curvilínea, certo? Então, aqui eu tenho ponto A, B e C. O que está acontecendo aqui, ó? A direção está para a direita, meu módulo está constante
E o meu sentido? O meu sentido também está para a direita. Na verdade, direita sim, um pouquinho para cima. O que está no meu ponto B? Tá vendo aqui, ó, que ele já está mudando? Então, o que acontece? O sentido e a direção, eles vão variar em cada ponto da trajetória. Então, notem aqui, ó, que o meu sentido e a minha direção, conforme vai mudando aqui, ó, tá vendo? Aqui começa um pouquinho para cima, aqui ele se mantém e aqui ele vai para baixo. Então, sempre quando eu tiver um movimento curvilíneo, a direção e o sentido, eles vão variar. Porém, o módulo não. Notem que todos os vetores, eles continuam do mesmo tamanho. Então, nesse caso, o módulo é o único item que permanece constante, tá? Aqui, a gente tem a aceleração vetorial média. Então, vamos lá. Seja V1, a velocidade vetorial de um móvel num instante, T1 e V2. Sua velocidade vetorial no instante posterior, de T2. A variação da velocidade vetorial no intervalo de tempo ΔT vai ser T2 menos T1, que é dada por V2 menos V1 igual V2 mais menos V1, tá? Então, vamos analisar essa figura A aqui, tá? Aqui eu tenho o meu vetor de nome V1 e aqui eu tenho o V2, na minha trajetória curvilínea, tá? Então, a variação da velocidade vetorial no tempo de ΔT vai ser T2 menos T1. Aqui eu tenho o meu T2 e aqui eu vou ter o meu T1. E daí, analisando aqui a figura B, eu vou ter aqui, ó, o meu V1 negativo, eu vou ter o V2 e eu vou ter aqui, ó, o meu resultante. O que vai ser o meu resultante? Vai ser o meu ΔV. Então, aplicando na fórmula, a aceleração vetorial média, dm, é o vetor dado pela relação entre a variação da velocidade vetorial ΔV e o intervalo correspondente de variação de tempo, que é o ΔT. Aqui, ó, o mesmo critério anterior. O meu vetor dm, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de ΔV. Por quê? Porque 1 sobre ΔT vai ser, novamente, um número real positivo. Então, o módulo da aceleração vetorial média vai ser dado por ΔV sobre ΔT. Aqui a gente vai ter um exemplo. Um ciclista descreve um MCU com velocidade escalar V igual a 5 metros por segundo. Determinar o módulo da aceleração vetorial média entre os instantes correspondentes à passagem do ciclista por A e por B. E sabe-se que no deslocamento de A para B, aqui está dando que o ciclista gasta em torno de 10 segundos. Então, vamos lá. Como que a gente resolve isso aqui? Na figura a seguir, a gente representa a velocidade vetorial do ciclista em A por B, desenhando os vetores VA e VB respectivamente. Então, aqui, ó, no ponto A, a gente vai ter o nosso VA, e depois que ele se deslocou aqui, ó, a gente vai ter o nosso VB. Observe que aqui ele deu no exercício, tá? VA igual a VB, então vai ser 5 metros por segundo. Então, o que a gente faz para calcular o módulo da variação de velocidade vetorial? Novamente, a gente vai aplicar o quê? O teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo destacado na figura a seguir. Então, aqui a gente vai ter o ΔV, aqui a gente vai ter o VB e aqui a gente vai ter o nosso VA. Então, de novo, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras.
quadrado da hipotenusa é igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, ó, a gente vai ter aqui a formulinha. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, 25 mais 25, o ΔV vai ser igual a 50. Portanto, aqui a gente, de novo, conforme eu falei, a gente passa o quê? Em forma de raiz. Portanto, meu ΔV vai ser 5 raiz de 2 metros por segundo. Certo? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? O meu ΔV vai ser sobre o meu ΔT. Então, qual que vai ser o meu deslocamento? Vai ser 5 vezes raiz de 2 sobre a variação de tempo, que vai ser 10. Por quê? Porque tá aqui que o ciclista gasta 10 segundos. Então, vai ser 5 raiz de 2 dividido por 10. Então, simplificando essa conta aqui, vai ser o quê? Meu deslocamento vai ser raiz de 2 sobre 2 metros por segundo ao quadrado.